Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, a pedido do PT, ordena que sites e perfis de redes sociais tirem do ar conteúdos, vídeos que fazem uma ligação entre o PT e o PCC, alegando se tratar de fake news. É mais um episódio em que ou o Supremo ou alguma outra instância do Judiciário ordena que um certo conteúdo seja tirado do ar. E nesse caso de agora que a gente está discutindo, me parece um absurdo. Um absurdo que pode ter consequências ruins para a própria credibilidade do Supremo e da Justiça brasileira de maneira geral. Mas antes de eu argumentar aqui por quê, aproveita que você está aqui, já se inscreve no meu canal, clica aqui no sininho para receber as notificações e compartilha este vídeo. Vamos levar a discussão sempre mais longe. Qual o problema que eu vejo nessa decisão do Alexandre de Moraes? E com multa, ele ordenou que fosse tirado os conteúdos do ar, são conteúdos que buscam, com base numa delação lá que o Marcos Valério fez, dizer que o PT estava aliado ao PCC, né, a gangue criminosa, e é multa de R$10 mil diária de quem não tirar esse conteúdo, ou seja, uma punição severa ali. Bom, alegou que é fake news, alegou que isso é algo que pode, portanto, prejudicar nas eleições. Agora eu pergunto, esse mesmo tipo de raciocínio, de lógica, vai ser utilizado sempre? Toda vez que alguém falar algo falso, ou potencialmente falso, sobre um candidato ou sobre um pré-candidato, a justiça vai entrar para exigir que se apague? Não tem mais fim, concorda, gente? Não tem nada mais comum do que mentira sobre adversário em tempo eleitoral. E veja, uma coisa eu concordo, essas alegações de que o PT estaria mancomunado com o PCC, isso é baseado numa delação de um sujeito que não apresentou provas e que tinha todo o incentivo para mentir, né? Inventa uma grande mentira aí para ver se você reduz a sua própria pena. Não tem grandes evidências disso, é boato. Mas até aí, quantas vezes boatos ou possibilidades não são publicados também e discutidos por diversos órgãos de imprensa, seja blogs menores e politizados, ou seja, a imprensa maior, se ela vê sentido nisso. Quantos sites não afirmaram, por exemplo, ligação da morte da Marielle com o Bolsonaro? Até agora não tem nada de concreto sobre isso. E às vezes que o PT, por exemplo, alegou ou inventou mentiras sobre outros candidatos. Quantas vezes candidatos não foram acusados de que vão acabar com o Bolsa Família? Isso era o dia a dia da política brasileira, esse tipo de acusação. E é o dia a dia até hoje. Quando o Supremo se mete numa específica, num pedido específico foi levado até ele, vai ter que fazer todos? Não dá. E se não é para fazer todos, não é para fazer nenhum. Concorda? Você não vai punir só um lado por espalhar mentiras ou possíveis mentiras ligadas à eleição. O Brasil tem, infelizmente, uma longa tradição desse tipo de censura, né? Não é de agora só também, não é culpa do Moraes só. A gente, desde muitos anos, vê diversas ordens judiciais proibindo que diversas publicações falem sobre diversos políticos. Teve uma muito famosa, que durou anos até. O Estadão, ele estava proibido de se referir a um possível escândalo envolvendo o José Sarney, do Maranhão. Proibição judicial, passou anos com essa proibição. No final das contas, o Supremo viu o negócio e acabou derrubando. Mas foram anos de proibição. E todo ano no Brasil são centenas de pedidos, muitos deles aceitos em diversas esferas da justiça, que basicamente deixam a imprensa. E hoje em dia o que é imprensa e o que é perfil ou site é muito mais fluido, né, e gradual a diferença. E que atam as mãos e não permitem que essas coisas sejam discutidas. Ah, Joel, então você defende a liberdade de expressão absoluta e restrita para tudo? Não, não é assim. Primeiro que você sempre pode entrar com uma ação cível ali para exigir, por exemplo, a questão de calúnia. É possível, esse tipo de mecanismo tem que existir, e existe em qualquer país do mundo, tá? Países que não têm o problema brasileiro, que é o problema de que políticos e autoridades, de maneira geral, são quase inatacáveis porque a justiça acaba censurando. Então, eu não defendo essa liberdade totalmente restrita. Em alguns casos, inclusive, eu acho que o Supremo agiu bem, ou agiu de forma defensável. Por exemplo, no meio da pandemia,
publicavam alguma fake news dizendo que vacina mata. Gente, uma mentira dessa, e era mentira, não era uma discussão séria acadêmica, era uma mentirada grossa mesmo de zap para assustar pessoas. Isso tira vidas, né, gente? Isso é uma mentira num tempo de emergência sobre um tema, um potencial letal seríssimo. Eu não vejo grandes problemas em a justiça vendo isso e dizer, não, peraí, plataforma de rede, você vai ter que tirar esse conteúdo do ar agora, isso aqui é gravíssimo. Não vejo problemas. Eu acho que é plenamente defensável. Tá? Boato sobre um lado, outro lado, um candidato, um político, mesmo em época de eleição, não dá. Você deixa toda a discussão e a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão de mãos atadas no nosso país. A gente está vivendo um momento de grande expressão, graças às redes sociais, em que as pessoas criam perfis, falam, botam vídeos, discutem. Isso às vezes gera excessos, e alguns excessos precisam sim ser coibidos. Eu dou 3 critérios. Primeiro, acho que só dá para coibir aquilo que tenha afirmações factualmente, comprovadamente e obviamente falsas. Por exemplo, questões ligadas à vacina que eu mencionei, mentiras ligadas à urna também, coisas factuais. Não, eu não confio. Eu não confio, você pode não confiar, isso não tem que ser proibido. Eu acho errado, não tem problema. Agora, em tal dia cometeu-se uma fraude, tal pessoa cometeu esse crime. Daí não. Daí é um fato que você pode averiguar e dizer, esse fato, essa afirmação factual é falsa. Esse é o primeiro critério, mas não é o único. Segundo, um dano grave e não muito distante, não um dano possivelmente daqui a 10 anos, não, um dano assim, pessoas acreditando naquilo podem levar a consequências desastrosas em breve, já. E terceiro, ser passível de ser aplicado de forma isonômica para todos. Não, às vezes aplica um pouco aqui, naquele outro caso não, daí não dá. Tem que ser passível dessas 3 coisas. Essa discussão eleitoral não dá. Toda a campanha eleitoral é marcada por mentira, a gente sabe disso. A liberdade de expressão, ela não pode proibir toda mentira, toda afirmação factualmente errada, ou toda ilação irresponsável. Senão a liberdade acaba. Senão você não pode falar nada. Tá? Então não dá. Foi longe demais, exagerou, eu entendo, e veja, eu entendo que quando o Moraes comete um erro desse, quer dizer, o pessoal cai matando. Veja, não é à toa que ele cometeu um erro desses. Muitas das ações dele, e eu acho que foram ações muito diferentes, por exemplo, de quando era um político ameaçando a vida dos ministros do Supremo, muito diferente. Quando o Moraes toma uma decisão dessas, ele claramente ele está se enxergando com razão como o defensor de última linha de instituições que estão sob ataque constante do bolsonarismo. É verdade, tão mesmo. E a gente está descobrindo como é que uma democracia liberal consegue conviver com ataques potencialmente letais, porque se a população enlouquecer e pegar em armas, acaba. Ou se a polícia, ou se o exército, enfim. Como é que uma democracia liberal lida e coíbe ameaças reais ao seu funcionamento, sem, ao mesmo tempo, colocar em risco ou em xeque a liberdade de expressão. Então, o Moraes está numa guerra contra o bolsonarismo que ataca constantemente. Ele reage. Sempre lembre-se disso. Vocês que dizem, o Moraes é ditador. Peraí, nada disso. Está reagindo. Mas nesse caso reagiu errado. E quando reage errado, quando reage de uma forma tão indefensável assim, só ajuda a fortalecer o sentimento de descrença, de suspeição, de animosidade contra o judiciário e contra o Supremo. Tá? Porque, poxa, o pedido do PT, ele vai... E a Cata, cadê? Cadê a imparcialidade da justiça? Né? Então, realmente acho que nesse caso foi longe demais, entendo o processo que levou, mas está errado e abre precedentes ruins para a liberdade de expressão, inclusive em tempos eleitorais no nosso país. Espero que isso não se torne uma constante daqui para frente.